Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre países e nacionalidades. Então, como perguntar sobre cidade ou país em inglês? Você sabe como perguntar? Nós vamos aprender nesse vídeo. Bom, você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e senha, nível 1 iniciante. Lá na unidade 3, lição 3, tem a parte da gramática, adjetivos, e aí você clica em começar. Você vai aprender o vocabulário, vai aprender também essa parte de gramática, né, de como utilizar os adjetivos, e você tem também as atividades que você pode realizar que vai ajudar bastante no seu aprendizado. Então, vamos começar falando do adjetivo. O que é um adjetivo? Bom, ele é uma palavra que descreve um substantivo. E use adjetivos após o verbo to be ou então antes de um substantivo. O exemplo que nós temos aqui é de um adjetivo após o verbo to be. Veja ali, ó. Paris is beautiful. Paris é linda. Veja que a gente tem o verbo to be is e logo em seguida o adjetivo beautiful. London is expensive. Londres é cara. Mais uma vez nós estamos utilizando o verbo to be e logo em seguida um adjetivo. Use o advérbio really para deixar um adjetivo mais forte. Então, se você quer intensificar o adjetivo, você usa o advérbio really antes dele. Veja o exemplo. Brazil is really big. Esse really quer dizer muito ali, né? Tá intensificando o significado de big, ó. Brasil é muito grande. Ou Salvador is really exciting. Salvador é muito legal, é muito empolgante. E nós usamos o artigo a ou when antes de um adjetivo, quando o advérbio vier antes de um substantivo singular. Por exemplo, a e an significam um de algo. Então, use an antes das palavras que comecem com as vogais a, e, ou, u. Então, o que vai acontecer? Ó, eu tenho que olhar qual é o adjetivo. Se esse adjetivo começar com uma vogal a, e, ou, u, o que nós vamos fazer? Usar an antes desse adjetivo. Certo? Ó, vamos então observar essa estrutura. Nós temos na frase ali o artigo, a ou an, depois nós vamos ter um adjetivo e depois nós vamos ter um substantivo. Paris is a beautiful city. Então, Paris é uma cidade bonita. Brazil is a big country. O Brasil é um país grande. Ou Salvador in an exciting city. Veja só, aqui a gente tem exciting, é um adjetivo que começa com a vogal E, e então nós vamos usar o artigo an antes dele. Não esqueçam disso, certo? Quando aprender adjetivos, tente aprender sempre os seus opostos, e isso vai ajudar você a aumentar o seu vocabulário. E nós temos alguns exemplos aqui, né? Exciting, boring, wonderful, terrible, ou então, por exemplo, ali, ó, bonito e feio, né? Beautiful e ugly, desculpa. Ou então, expensive e cheap. Ou então nós temos, ó, big e small, quiet e noise. Sempre que você for aprender, aprenda também o oposto. E aí, nós podemos usar perguntas sobre cidade e país usando essa frase, ó, what's it like? Quando eu uso essa estrutura, eu estou pedindo para você me dar característica, fazer uma descrição da cidade ou do país. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, what's Britain like? Como é a Bretanha? E a pessoa vai dizer como ela é, certo? E aqui, nós também podemos usar o how para pedir a opinião de alguém sobre uma cidade ou país. Então, a gente pode usar, por exemplo, ó, how's London? Como é Londres? Ou então, how is it? Como é? E a pessoa responde, it's boring, é chato. Então, a gente pode usar essas duas estruturas para pedir a opinião ou mais informação sobre uma cidade, um país ou aquilo que você gostaria de saber a opinião da pessoa. Bom, temos aqui as referências. Nesse vídeo nós falamos sobre países e nacionalidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye bye, students!